Vamos falar sobre o julgamento. 3 pessoas foram ouvidas no primeiro dia do julgamento do policial reformado e advogado Misael Bispo de Souza, aquele que é acusado de matar a ex-namorada, também advogada, a Mércia Nakashima. Vamos então ao vivo até o Fórum de Guarulhos, na Grande São Paulo, onde está acontecendo esse julgamento, e quem está lá é o repórter Juarez Ferreira. Olá, Juarez, boa noite para você. Bom, nesse momento, quem é que está sendo ouvido? Boa noite, Leilane. Nesse momento quem está falando é o Eduardo Amato Tolesani, ele é engenheiro elétrico, ele vai falar sobre estações rádio base. O depoimento dele não está sendo transmitido a pedido do próprio Eduardo, o juiz acabou acatando. Ele vai falar sobre essa transmissão rádio base, que na verdade é uma torre de celular, né? Para entender um pouquinho, é importante falar sobre as provas que o Ministério Público considera importantes. A primeira delas é com relação às algas que foram encontradas no solado do sapato de Misael, algas que são compatíveis de acordo com o laudo técnico, a represa onde foram encontrados o carro e o corpo de Mércia Nakashima. O depoimento do Eduardo não está sendo transmitido a pedido dele, é um depoimento importante. No segundo depoimento do dia, quem acabou falando foi o biólogo do Instituto de Botânica, Carlos Eduardo de Matos. A princípio, os advogados tentaram, de certa forma, desqualificar o laudo que ele fez e depois fizeram várias perguntas sobre, por exemplo, se as algas são encontradas também em outras represas de São Paulo. Perguntaram também se ela é vista a olho nu, já que a alga foi identificada no solado do sapato de Misael através do exame microscópio. E também perguntaram em que época do ano é mais comum. Veja só a resposta do botânico. Essas algas também têm uma coisa, elas são sazonais, elas crescem em determinadas épocas e não crescem em outras épocas. Então elas têm uma época certa de crescimento. Estou falando do Stygioclonium. Entendi. No caso do Stygioclonium, se ela está em crescimento agora, eu vou lá e piso, é muito provável, sem chutar números, que eu traga essa alga, coletada na mão ou eventualmente na sola do sapato. Agora, se ela não está em crescimento agora, então eu infelizmente não trago nada. E já que o senhor disse que essa alga é sazonal, eu entendo que em períodos tem, outros não. O senhor sabe, como biólogo experiente, capacidade, que período que tem? Qual é a... É a época mais fria do ano, que vai desde mais ou menos abril até setembro. Pois então, que coisa, hein? Só para lembrar, o corpo de Mércia Nakashima foi encontrado em maio, justamente nesse período em que o biólogo estava falando, entre abril e setembro. Vamos voltar ao fórum, então, com o Juarez Ferreira. Juarez, quem foi a primeira pessoa ouvida por aí, no início do julgamento? Olha, a primeira pessoa ouvida foi o irmão de Mércia Nakashima, Márcio Nakashima. Foi um depoimento bastante emocionado, durou cerca de 4 horas, chegou a ser interrompido durante 4 vezes, em uma delas porque o Márcio acabou batendo boca com o advogado de defesa, o juiz inclusive chegou até a interromper a transmissão. Só ressaltando também que a outra prova, além das algas, como nós vimos aí, que foram encontradas no solado do sapato, a outra prova são as informações que foram fornecidas pela empresa de telefonia, dizendo que no momento próximo que ocorreu o crime, no caso o Misael recebeu 6 ligações telefônicas que passaram por uma estação rádio base, por uma torre de transmissão que fica ali próximo a Nazaré Paulista. Porém, os debates aqui começaram logo cedo, aqui mesmo na porta do fórum. Às 8h20 da manhã, o carro da polícia que trazia Misael Bispo de Souza chegou ao Fórum de Guarulhos pela entrada lateral. Quase no mesmo horário, um dos advogados de defesa chegou e prometeu desqualificar as provas da polícia. Esse processo realmente foi virado de cabeça para baixo. Não tendo mais o que falar, mudaram o horário do crime para encaixar todas as baboseiras que eles cansaram de falar ao longo de 2 anos e pouco. O delegado que investigou o caso não tem dúvidas de que Misael matou a ex-namorada Mércia Nakashima. O crime foi em 2010. Segundo a perícia, a vítima levou um tiro na mão e um no rosto e morreu afogada depois que o carro em que estava foi jogado numa represa em Nazaré Paulista. Para a polícia, Evandro Bezerra Silva ajudou no crime. As ligações dos telefones dele para o Evandro no dia do crime, que ele fala 16 vezes com o Evandro. Temos também as sequências de dias que ele foi
no posto de gasolina durante o mês de maio para conversar com o senhor Evandro, ali para planejar a morte da Mércia. Às 10 horas começou o julgamento, o primeiro a ser transmitido ao vivo na história da justiça brasileira. Nós temos 3 câmeras providenciando a captação de imagens, nós temos alguns microfones também. Todas as câmeras, elas estão sendo controladas por mim. 7 jurados foram sorteados, 5 mulheres e 2 homens. Além da transmissão inédita no país, há outro fato pouco comum no julgamento. O acusado Misael Bispo de Souza, que é policial militar aposentado e advogado, pode atuar na própria defesa, o que dá direito a ele de questionar as provas, participar dos debates e fazer perguntas às testemunhas. Basta ele juntar nos autos uma procuração para que ele o represente, ele vai atuar em causa própria. A acusação questiona o fato do registro de Misael não ter sido cassado pela Ordem dos Advogados do Brasil. E não há nenhum prejuízo para a acusação, muito pelo contrário, nós estamos muito tranquilos com relação a isso. A família de Mércia Nakashima espera não ter nenhum contato com Misael. Uma coisa que a gente não esperava acontecer nunca com a nossa família, mas infelizmente aconteceu e muito obrigado, gente.